Primeiro, eu quero pedir desculpas a vocês, Primeramente quisiera pedirle disculpas porque eu não hablo espanhol porque no puedo hablar español e não arrisco falar portunhol. y no me arriesgo con el portuñol, Eu prefiro falar português así que prefiero hablar portugués e ter alguém que entenda espanhol y tener a alguien que hable español e que traduza perfeitamente bem. y que traduzca perfectamente bien. Eu vou tentar falar despacito Trataré de hablar despacito para que o tradutor possa traduzir. para que el traductor pueda hacer su trabajo. Eu quero primeiro cumprimentar cada companheiro e companheira estudante que está aqui, En primer lugar, quisiera saludar a todos los estudiantes aquí presentes, cada professor e professora que está a aqui, todos los profesores y profesoras, cada funcionário da universidade que está aqui, a los funcionarios aquí presentes de la universidad, cada deputado, secretário, a los parlamentarios, secretarios. cumprimentar a companheira Indira Wilka, Quisiera saludar a la compañera Indira que Wilka, se quedou nerviosa. que se puso nerviosa. Quero cumprimentar o companheiro Jorge Rodrigues, Al compañero Jorge Rodríguez, que me parece que tem uma tendência a ser um político. quien me parece que tiene una tendencia a ser un O político. discurso já está bueno. El discurso ya lo tiene bien. Quero cumprimentar o companheiro Salomão Lerner, Saludar al compañero Salomón Lerner, que me apresentou. quien me presentó, Quero cumprimentar o companheiro Gustavo Momen, a Gustavo Momen, diretor da La República. director de la República. E quero dizer para vocês Y quisiera decirles que eu queria começar prestando uma homenagem a um companheiro, que empiezo mi intervención prestándole un homenaje morreu há pouco tempo, a un compañero que falleció Javier recientemente, Dias Canseco. Javier Canseco. E me parece que o seu corpo foi velado aqui nesse auditório, Y según me han dicho, su cuerpo fue velado e aquí que en eu este mismo auditorio. conhecia desde 1980. Yo lo conocí en el año 1980. A sua esposa era para estar aqui, mas não está. Su esposa debería venir, De pero no ha forma venido. que encontrá-la dê um abraço. Así que si alguien la ve, Y le mi mando un abrazo solidaridad. de mi parte y le expresa mi solidaridad. Eu estou com um pouco de dificuldade, Tengo alguna dificultad. porque eu já fiz tanto discurso de ontem para hoje Entre ayer y hoy ya he hecho tantos discursos na Colômbia e aqui, en Colombia y acá en Perú, que eu já não tenho mais assunto para falar. que ya no me quedan muchas cuestiones para tratar. Mas, como eu estou no meio de muitos jovens, Pero como estoy rodeado de tantos jóvenes, eu quero dedicar um pouco do meu tempo sí quiero dedicarle un poco de mi tiempo a contar uma pequena história para vocês. a contarles una breve Eu historia. quero que vocês, primeiro me desculpem porque eu vou tomar muita água. Primeramente les pido disculpas, voy a tener que Eu beber mucha agua. recentemente tratei um câncer na garganta. Recientemente fui tratado de un cáncer en la garganta. E esse câncer foi quase um ano de tratamento. Fue prácticamente un año de tratamiento. Era nas cordas vocais. El cáncer lo tenía en las cuerdas vocales. Muitos adversários meus Muchos de mis adversarios ficaram rezando para que eu não falasse mais. inclusive rezaban para que yo me callara Mas la como boca. Deus é grande Pero como Dios es grande e eu acredito muito y nele, yo creo mucho en Él, sou companheiro dele, soy su compañero inclusive, ele permitiu que eu voltasse a falar. Él permitió que yo volviera a hablar. Só tenho que tomar um pouco de água. Pero tengo que enquanto- beber agua. Bem, eu fui sindicalista há algum tempo no Brasil. Yo fui líder sindical durante algún tiempo en Brasil. Eu fui eleito presidente do sindicato em 1975. Me eligieron en 1975 como presidente de mi sindicato. Fiquei no sindicato até 1980, Allí me mantuve hasta el año 1980, quando eu fui afastado pelo regime militar cuando el régimen militar me sacó de allí por conta das greves que nós fizemos
numa região industrial de São Paulo chamada São Bernardo. Debido a las huelgas que organizamos en una región industrial cerca de São Paulo que se llama San Bernardo. Você precisa colocar o microfone mais perto da boca do que eu e falar mais alto do que eu, porque eles vão compreender você e não a mim. El presidente le pide que yo hable más alto, que me acerque más el micrófono Fale com um pouco mais de entusiasmo, y por que favor. hable con más entusiasmo también. Em 1980, eu decidi criar um partido político. Entonces, en 1980 decidí crear un partido político. Aí, mais perto da boca. Porque senão, sabe o que acontece? A minha voz vai sair mais forte do que a sua. Ok, presidente. E a sua tem que sair mais alta que a minha. Sí, señor presidente. Bem, e eu tentei e resolvi criar um partido político Así que decidí crear un partido político porque em 1978 o presidente da República porque en 1978 el presidente de la República en aquel resolveu entonces fazer uma lei decidió promulgar una ley que proibia determinadas categorias de trabalhadores fazerem greve. que prohibía que algunas categorías de trabajadores llevaran a cabo huelgas. E o que aconteceu? ¿Y qué pasó? Eu fui ao Congresso Nacional Fui al Congreso Nacional pedir apoio aos deputados a solicitar el apoyo de los diputados senadores. y senadores para que não aprovasse a lei. para que ellos no aprobaran esa ley. Quando eu cheguei na capital da República, Al llegar a Brasilia, la capital, ao Congresso Nacional, y fui al Congreso Nacional que fui visitar gabinete de deputados, y visité los despachos de varios diputados, eu descobri que... Deixa eu te falar uma coisa para você. É que eu acho bom colocar uma cadeira aqui, Léo, para ele sentar aqui na frente. Porque senão, quando eu viro as costas, ele tem dificuldade de me ouvir. Sabe? Então, bota uma cadeira para ele sentar ali na frente. Assim eu posso transitar aqui no palco e ele ficar totalmente à vontade. Você sabe que quando a gente está de costa para quem está falando, a gente não entende o que a pessoa fala. De frente a gente mal entende, mas de costa não entende nada. Bem, então eu fui visitar vários gabinetes. en fin, fui a visitar los despachos de varios parlamentarios E eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. y descubrí que no había ningún trabajador en el Congreso Em Nacional. 513 deputados, De 513 diputados, tinha 2 operários. solamente 2 obreros. E eu fiquei pensando, Entonces me puse a pensar, como é que eu quero que os deputados votem numa coisa que o trabalhador deseja, ¿cómo espero yo que los diputados puedan votar por algo que los trabajadores desean se não tem trabalhador? si no hay trabajadores en el Congreso? Então eu tomei a decisão Tomé entonces la decisión de que era preciso criar um partido político. de que era necesario crear un partido político. E resolvemos criar um partido político. Y así lo hicimos. E tínhamos que legalizar o partido no Brasil inteiro. Tenemos que legalizar el partido en todo Brasil. E em fevereiro de 80, Así, en febrero de 1980, nós conseguimos legalizar o Partido dos Trabalhadores. pudimos legalizar el Partido de los Trabajadores. Eu acreditava de que pelo fato do partido se chamar Partido dos Trabalhadores Yo creía que por el hecho de que el partido se llamaba Partido de los Trabajadores e eu ser metalúrgico, y por el hecho de ser un obrero metalúrgico, que todo trabalhador ia votar em mim. que todos los trabajadores iban a votar por mí. E eu descobri Y descubrí entonces que não é simples. que no es nada fácil. Trabalhador não vota em trabalhador, Los mulher não vota em trabajadores mulher, no votan por los trabajadores índio não vota em necesariamente, índio, ni negro las não vota em mujeres negro, en las mujeres, ni apenas indios en indios. por causa da nossa cor, da nossa profissão, Solamente por nuestra raza o nuestra da nossa profesión opção sexual, ou o seja, nuestra concepción sexual. tem outros componentes Hay otros elementos que decidem fazer as pessoas optarem por alguma coisa. que deciden que las personas toman una decisión u otra. Em 82 nós disputamos a primeira eleição. En 1982 disputamos la primera elección. O PT conseguiu juntar uma coisa importante. El PT tuvo un importantísimo logro. A grande maioria dos estudantes, La gran mayoría de los estudiantes, grande parte da esquerda brasileira, una gran parte de la izquierda brasileña,
grande parte da igreja ligada à teologia da libertação. Una gran parte de la iglesia vinculada a la teología de la liberación. Muitos artistas, Muchos artistas, sabe? Muitos jovens, jóvenes ou seja, e nós e os melhores sindicalistas do Brasil. y los mejores líderes sindicales del país. Então nós tínhamos um partido robusto, Así que teníamos un partido robusto, pero ainda pequeno. pero aún chico. E eu fui candidato a governador de São Paulo. Me postulé a gobernador de la provincia o estado de São Paulo E tinha muita gente no PT de esquerda que tinha sido preso. y muchos en el PT habían estado presos E a nossa campanha na televisão y nuestra campaña en televisión parecia mais um prontuário policial do que uma campanha. parecía más un expediente policial que otra cosa. Tinha um candidato chamado Altino Dantas, Había un candidato, Altino Dantas, que tinha sido condenado pelo regime militar que el régimen militar lo había condenado a 96 anos de cadeia. a 96 años de prisión. Então a propaganda dele na televisão era assim: Y su propaganda en la televisión decía: Altino Dantas, Altino Dantas, filho de general, hijo de general, condenado a 96 anos de cadeia. condenado a 96 años de cárcel. O outro era assim: Atos Magno, Otro decía Altus Magnus, condenado a tantos anos de cadeia, condenado a cuántos años de prisión, sequestrou um avião. porque secuestró un avión. O outro era assim: El otro decía Manuel da Conceição, Manuel da Conceição, trabalhador rural, trabajador rural, perdeu uma perna. perdió una pierna. A minha era assim: La mía decía eu achava que era o máximo. que me parecía que era bárbara. Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, ex-tintureiro, ex tintorero, ex-engraxate, ex limpiabotas, ex-torneiro mecânico, ex tornero mecánico, ex-sindicalista, ex sindicalista, ex-preso político, ex preso político, um brasileiro igual a você. un brasileño igual a ti. Eu achava que ia ser a maior e a mais extraordinária vitória da minha vida. Yo creo que sería la mejor y más extraordinaria victoria en mi vida. Fiquei em quarto lugar. Estuve en cuarto puesto. Me senti o homem mais deprimido da vida. Estaba deprimidísimo. Eu achei que nunca mais eu ia voltar para a política. Pensé que jamás volvería a la política. Porque naquele tempo, En esa época, o PT era uma novidade. el PT era una novedad E eu era um sindicalista muito importante. y yo era un líder sindical muy importante. Tinha feito as primeiras greves. Había hecho huelgas, Fazia assembleias de 100.000 trabalhadores. hacía asambleas con miles de trabajadores. E eu achava que ia ganhar as eleições. Y yo pensaba que iba a ganar la elección. Eu ia para um comício, Yo participaba en los actos eu políticos dava mais autógrafo do que voto. y daba más autógrafos que votos. Era impressionante a quantidade de autógrafo. Impresionante la cantidad de autógrafos. Mas que na yo hora daba. de votar, não votaram. Pero a la hora de votar por mí no lo hacían. Eu fiquei 3 anos deprimido. Estuve 3 años deprimido. Quando foi em 85, eu fui a Cuba En el año 85 fui a Cuba. e estava conversando com Fidel. Allí estaba yo hablando con Eu Fidel falei: olha, Fidel, eu estou desanimado. y le dije, mira, estoy desalentado. Porque eu pensei que ia ganhar e perdi. Yo pensé que iba a ganar y perdí. Eu fui traído pelos trabalhadores. Los trabajadores me traicionaron. Aí Fidel me disse uma Y coisa: Fidel me dijo algo. ô Lula, Mira, Lula, você conhece algum lugar do mundo ¿tú conoces algún lugar del mundo em que um operário metalúrgico en que un obrero metalúrgico tenha obtido 1.250.000 votos? haya obtenido 1.250.000 votos? Não existe. No existe ese lugar. Eu não recebi nenhum. Yo no recibí ninguno, Ele dizia. me dijo él. Lenin não recebeu nenhum. Lenin no recibió tampoco ninguno. Ou seja, então onde é que tem um operário que ganhou as eleições? Entonces, ¿en qué lugar del mundo 1.250.000 votos. un obrero metalúrgico ganó una elección Então, con más de 1 Lula, millón de votos? Así que Lula, Então, 1.250.000 votos 1.250.000 É muito votos. voto. Son muchos votos. é uma vitória da classe operária. Es una victoria de la clase obrera. E eu acreditei. Y creí en él. E voltei para o Brasil achando que eu tinha ganho Regresé mesmo a as Brasil eleições. realmente pensando que había hecho una gran victoria. Bem, depois dessa experiência,
Después de aquella experiencia, o nosso partido foi crescendo nuestro partido fue creciendo e eu fui perdendo eleições. y yo fui perdiendo elecciones. Eu fui deputado em 86, Fui diputado en el deputado federal 86, mais votado do Brasil. fui el diputado federal que más votos recibió en Brasil, Perdi as eleições presidenciais em 89, perdí las elecciones presidenciales en el 89, perdi em 94, después en el 94 perdi em 98. y en el 98 también. Eu já estava cansado de perder. Ya estaba cansado de perder. Quando o povo brasileiro, por generosidade, Cuando el pueblo brasileño, por pura com muita pena generosidad, de mim, con lástima de mí, coitado do Lulinha, pobrecito Lulita, esse operário só perde as eleições. ese obrero lo único que hace es Vamos perder dar uma elecciones. ajuda para ele. Vamos a darle una ayudita. Me elegeu Y presidente. me da eligió presidente de la República. Bem, uma coisa importante aconteceu em 89. Algo importante sucedió en el 89. Eu perdi as eleições de Yo 89, perdí aquellas elecciones, mas eu fui para o segundo turno pero participé en una segunda vuelta contra políticos muito importantes, y compitiendo contra políticos muy importantes, com políticos tradicionais, tradicionales, sabe, com políticos que era vice-presidente, políticos que com habían o sido presidente do partido mais importante do Brasil, vicepresidentes, o maior con el daquela presidente época, del más grande partido sabe, político en esa época com outras figuras importantes. y otras figuras importantes. Eu era o patinho feio da Y campanha. yo era como el patico feo de la campaña electoral. Ou seja, chegou a eleição foi em outubro, Las elecciones fueron en octubre em junho de 89, y en junio de ese año 89 eu estava tão fraco nas pesquisas yo estaba tan flojo en las que eu encuestas pensei em desistir. que pensé en desistir inclusive. Eu vim fazer um comício em Manaus Vine aquí a Manaus a hacer un comicio, un e um acto jornal político, de São Paulo y un periódico de São Paulo publicou uma pesquisa publicó una encuesta que eu tinha caído de 3 para 2,75. diciendo que mi popularidad había bajado de 3 a 2,75. E eu fiquei pensando, Entonces pensé, eu vou desistir Voy a enquanto des- é tempo. voy a desistir, Enquanto é tempo, porque senão eu vou ficar devendo pontos. pra porque pesquisa. si no le voy a tener que deber puntos a las encuestas. E resolvi fazer uma opção Así que tomé una decisión de fazer um discurso para a classe operária organizada. e hice un discurso para la clase obrera organizada. E radicalizei no discurso como companheiro Y aqui. radicalicé mi discurso como lo hizo nuestro compañero E aquí. de repente, Y de pronto eu fui para o segundo turno. fui al segundo turno, fui a segunda Nenhum vuelta. grande figurão foi para o segundo turno. Y ninguno de los otros fue Fui a la yo. segunda vuelta. Fui eu para o segundo turno. Solamente yo fui a la segunda vuelta. Contra o candidato que tinha sido adotado pela elite brasileira e pela imprensa brasileira. Contra un candidato que había sido adoptado por la élite y por los medios brasileños. Ou seja, o Lula não podia ganhar as eleições. Lula no podía ganar aquella Tinha elección. que ganhar alguém que melhor dignificasse o pensamento elitista daquela época. Tenía que vencer a alguien que mejor representara el pensamiento de la élite en aquel momento. Houve manipulação Se manipuló da divulgação dos debates la divulgación de los debates e eu nunca reclamei. y yo nunca me quejé. Tinha perdido, deixa para lá, vamos pensar para frente. Ya lo había aprendido, mira, olvídate de eso y Mas vamos a mirar aconteceu hacia um adelante. milagre. Pero sucedió un milagro. Eu, em 1985, En tinha 1985 dado uma entrevista para um jornal de São Paulo, yo había dado una entrevista a un periódico de São dizendo Paulo que eu não acreditava en la que dije que yo no creía que um metalúrgico pudesse chegar à presidência pelo voto. que un metalúrgico podía llegar a la presidencia de mi país a través del voto. E 4 anos depois, 4 años más tarde, eu tive 47% dos votos. recibí 47% de todos los Eu votos. falei, peraí, Ahí pensé, ajá, eu acho que pode. ahora sí creo que se puede. Se eu tive 47, para ter 50 falta pouco. Si yo recibí 47%, para el 50% falta Pois bem, poquito. e tive uma ideia Entonces tuve una idea. em junho de 1990. Y en junio de 1990 Convidei toda a esquerda latino-americana invité a toda la izquierda latinoamericana para uma reunião em São Paulo. para participar en una reunión en São Paulo. A esquerda é complicada, La izquierda es algo complicado. porque são tantos grupos de esquerda Son tantos los grupos de la que eles izquierda não se entendem. que no se entienden entre sí. Por isso que tem dificuldade de ganhar as eleições. Y por eso es difícil ganar Porque elecciones. eles se atacam tanto Porque se atacan tanto e desconfiam tanto deles mesmos y desconfían tanto entre sí que o povo também não confia. que el pueblo tampoco confía en ellos.
E eu resolvi convocar a esquerda. Así que decidí convocar Tinha a la izquierda. país que mandou 18 organizações. Había países que mandó 18 organizaciones de la izquierda. Naquele ano tinha a Copa do Mundo, Cuando aquello era el da Mundial Itália. de Italia, A Argentina tinha tantos grupos de esquerda Argentina tenía tantos grupos de izquierda que nem Maradona unificava eles. que ni Maradona lo entendía. Ou seja, a República Dominicana chegou lá com 13 partidos de esquerda. República Dominicana envió 13 partidos de Ou izquierda. seja, a Bolívia chegou com 10 ou 12. Bolivia mandó como 10 o 12. As pessoas não conversavam entre si. Las personas no se hablaban, As pessoas se odiavam. se odiaban inclusive. E nós começamos. Sabe quem estava lá? Javier Díaz-Canseco. Allá estaba Javier Díaz-Canseco, por E cierto, outros companheiros da esquerda. y otros peruana. compañeros peruanos. E eu tava com uma certa autoridade moral. Y en aquella época yo tenía cierta autoridad que moral, quase tinha ganho as eleições. porque casi había vencido las E elecciones. começamos a discutir Allí discutimos como é que a esquerda deveria se organizar democraticamente cómo la izquierda para ganhar as eleições. podría organizarse democráticamente para vencer las elecciones. E começamos a fazer reunião. Empezamos a hacer reuniones, Ora em Cuba, ora no Peru, Em Peru, ora em El Salvador, Cuba, ora na Nicarágua, El Salvador, ora na Guatemala, Venezuela, ora no Brasil. Guatemala o Brasil. Eu brincava muito com o Chaves, Yo bromeaba con Chávez porque nós fizemos uma reunião em Cuba porque hicimos una reunión en Cuba e o Chaves tinha acabado de tentar o golpe em 92. se não y falha a Chávez memória. acababa de intentar un golpe de Estado E nós não deixamos o Chaves participar do y Fórum no de le São Paulo. permitimos participar en esa reunión. Você é golpista, No, não vai participar. tú eres el golpista, no puedes participar. E ele não participou. Y no participó. Somente em 94 é que ele participou. Solo en el año 94 Fórum de sí São Paulo. lo admitimos. Bem, eu estou contando esse caso Les cuento ese ejemplo para dizer para vocês que todos esses companheiros que estão no poder hoje, para na decirles grande maioria da América Latina, que todos esos compañeros que están hoy gobernando muchos países latinoamericanos participaram do Fórum de São Paulo. participaron en el Foro de São Paulo. Ou seja, todos aqueles que, como eu, acreditavam que não podia chegar ao poder pela via do voto, Todos los que como yo creían que no podían llegar al poder a través chegaram del ao voto, poder pela via do voto. lo hicieron, lo consiguieron. Todos. Todos eram as ellos eleições. ganaron elecciones, Do Chile a Guatemala. desde Chile hasta Guatemala. Nós nunca tivemos tantos governantes de esquerda na América Latina. Nunca como en la nós historia temos hoje. tuvimos tantos gobernantes Nunca, de la em nenhum izquierda momento da história da América Latina. en América Latina como lo tenemos ahora. Nunca. Nunca antes. Se nós temos competência para governar ou não, Si somos competentes para Lo vamos a gobernar tener que o no, probar. es otra cosa, pero vamos a vencer. Tenemos que e probarlo. por isso eu sou um homem feliz. Y por eso me siento tan feliz. Porque o Chaves foi eleito em 98. Porque a Chávez lo eligieron en el 98. Quando eu cheguei na presidência, o Chaves estava com mais problema do que solução. Al llegar a la presidencia, Chávez tenía más Eu problemas lembro que eu não tinha assumido a presidência ainda, que soluciones. quando o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, me telefona pedindo para mim autorizar se eu concordava de dar um navio de gasolina para o Chaves, porque os funcionários da PDVSA tinham entrado em greve contra o Chaves. En aquella época ya yo había sido elegido, pero no había asumido. Y en aquel entonces el presidente Cardoso me llamó para ver si le autorizaba el envío de un buque de gasolina porque Chávez tenía problemas de abastecimiento de petróleo en su país. Depois do Chaves, veio a minha eleição. Después vino mi elección. Depois veio do Kirchner. Después Kirchner fue Depois veio elegido. Tabaré. Tabaré. Depois veio Evo Morales. Posteriormente Evo Morales. Depois veio aqui, foi eleito, não, aqui no Peru foi eleito, naquele tempo, caiu Fujimori. Después cayó el fujimorismo aquí. Tá? O ex-presidente brasileiro estava apoiando o Fujimori. El expresidente Foi aí que brasileño eu conheci, apoyaba a Fujimori. Foi aí que eu conheci o Toledo. Y en aquel entonces o Toledo conocí a que ia ao Toledo. Brasil para fazer uma reunião com o ex-presidente. Él había ido a Brasil a reunirse con el expresidente. Nós estávamos no encontro do PT. Estábamos nosotros en un evento del E quando PT. chegou em Brasília, o Fernando Henrique Cardoso tinha dito que apoiava o Fujimori. Y al llegar a Brasil, Fernando Enrique Cardoso había dicho que él apoyaba a Fujimori. Aí o Toledo foi no encontro do PT. Y Toledo fue a participar en el evento E del aí PT. eu conheci o Toledo por Y allí conta disso. lo conocí, gracias a eso. Ou seja, depois veio
Rafael Correia, después Rafael Correa, sabe? Então, depois veio Maurício lá em El Salvador. Mauricio en El Salvador, Colón en Guatemala. Daniel Ortega voltou ao poder. Ortega volvió a sabe? Nicaragua, O PRD quase ganha 3 vezes. el PRD casi, también A gana coisa 3 foi tão veces. importante Fue algo tan importante, pero tan importante, que até nos Estados Unidos eles votaram no negro. que hasta en Estados Unidos votaron por un negro. A primeira vez na Por história primera vez en la que eles historia. conseguem votar, sabe, num representante, sabe? Eu acho tudo isso extraordinário. Todo eso me parece E extraordinario. depois a África toda conseguindo a democracia, Y después a sabe, África crescendo economicamente. con procesos Por que que eu democráticos estou contando y essa creciendo história para su vocês? economía. ¿Por qué les cuento esto? Porque nós provamos que quando a gente persevera, Porque probamos que cuando uno es perseverante, quando a gente teima, cuando uno es quando a obstinado, gente tem um objetivo definido e a cuando gente vai trazamos atrás, un objetivo y lo a gente perseguimos, conquista. lo conquistamos. Por que eu queria ser presidente? ¿Por qué quería yo ser presidente? Porque eu queria provar Porque yo quería probar que eu tinha mais competência para governar o Brasil que yo era más competente para gobernar que Brasil a elite brasileira. que la élite brasileña. Queria provar. Porque alguns ignorantes no Brasil Algunos ignorantes en Brasil confundem inteligência com conhecimento específico. confunden inteligencia con conocimiento específico, Então eles achavam que pelo fato de eu não ter diploma universitário, creyendo que como yo no tenía un diploma universitario, que eu não estava preparado para governar o país. no estaba yo preparado para gobernar a Ou Brasil. seja, tinha que ser advogado, Tenía que ser un abogado tinha que ser sociólogo, o un sociólogo, tinha que ser alguma coisa. tenía que ser algo. Ou seja, e eu queria provar que você não forma um político na universidade. Y yo quería probar que no se gradúa, no se forma un Na político en una universidade universidad. você forma um acadêmico, En una universidad se forma você un forma académico, um médico, un médico, você forma um cientista, un científico. você forma uma profissão específica. Formas una profesión específica, Mas o político você não forma. pero el político no se forma en una universidad. Você pode dar conhecimentos gerais, Puedes darle conocimientos generales, mas a capacidade de tomar decisão pero la capacidad de tomar Es otra decisiones cosa. es otra cosa que está no DNA das pessoas, y que está en el ADN de las ou personas. que as pessoas aprendem Ok, no enfrentamento do dia a dia. uno lo aprende enfrentando la vida cotidiana. E eu queria provar isso. Y yo quería probarlo. Eu queria provar. Quando eu estava disputando as eleições de 2002, Cuando disputé las elecciones del 2002, algumas pessoas diziam assim para mim: algunos me decían, Ô Lula, pero Lula, você quer ser presidente? tú quieres ser O presidente, Brasil está quebrado, pero Brasil está quebrado. tem dívida externa, Está la deuda tem externa, inflação. hay invasiones, Sabe, nós não temos dinheiro nem para pagar as nossas importações. no tenemos dinero para pagar las No va a dar importaciones. No va a funcionar, Lula. E eu falava, vai dar certo. Y yo le decía, sí, va a funcionar. Nós vamos fazer acontecer nesse país. Vamos a realmente conseguir que este Yo país fiz- tenga éxito. Fui para a eleição Participé en las e elecciones ganhei a eleição. y vencí. E eu fiz um discurso muito simples, E hice un discurso muy sencillo, com 3 palavras, con 3 palabras que solamente. foram meus compromissos. Y fueron esos mis compromisos. Primeiro, Primero, eu vou fazer o necessário. voy a hacer lo que sea necesario. Segundo, Después, eu vou fazer o possível. voy a hacer lo que sea posible. E terceiro, Y tercero, quando menos esperar, cuando menos uno se lo espera, nós estaremos fazendo o impossível. estaremos haciendo lo imposible. Se, ao terminar o meu mandato, Si al concluir mi mandato, os pobres brasileiros los pobres de Brasil estiverem tomando café, están tomando desayuno, almoçando almorzando e jantando todo dia, y cenando todos los días, eu já terei cumprido a minha meta. ya habré cumplido mi meta. Aí ganhei as eleições. Vencí la elección E aí a dificuldade começou. y empezaron las dificultades. Montar governo. Montar un gobierno. Você pensa que é fácil? ¿Piensas tú que es fácil? Encontrar quadros competentes En- para colocar no lugar certo. Encontrar cuadros competentes para que ocupen la función correcta. É por isso que de vez em quando eu agradeço a Deus Por eso es que a veces le agradezco a Dios
de ter perdido 3 eleições de haber perdido 3 elecciones e ter ganho na quarta. y haber vencido en la cuarta. Porque 12 anos de espera Porque fueron 12 años esperando, permitiu que a esquerda fosse criando quadros, donde la izquierda fue formando fosse cuadros, ganhando prefeituras, ganando algunas fosse alcaldías, ganhando governo de estados, venciendo también en algunas fosse tendo provincias, secretários. secretarios. E nós então fomos preparando quadros para assumir quando En chegar realidad a estábamos presidência da preparando nuestros cuadros para asumir la presidencia. República. E dia 10 de dezembro de 2002, En diciembre del 2002, eu não tinha tomado posse, yo no había tomado posesión todavía sou convidado para ir aos Estados Unidos. y me invitaron a ir a Estados Unidos. Imagina um metalúrgico Imagínense ustedes, un obrero San Bernardo do Campo. metalúrgico de San Bernardo na frente do presidente Bush, delante del presidente Bush no salão oval en, el da sal- Casa en la Branca. sala oval de la Casa Blanca. E eu estou lá, Aí o estou presidente eu. Bush pouco nervoso, El presidente Bush un tanto porque nervioso tinha acontecido a questão das torres o enfadado después del ataque a las torres e era preciso procurar o culpado, y había que buscar un culpable. e o Bin Laden era o demônio, Y Bin Laden era el diablo. mas na ausência do Bin Laden valia o Saddam Hussein. Pero en la ausencia de Bin Laden, Saddam Hussein Ou seja, se não tem tu, vai tu mesmo. valía. Si no eres tú mismo y listo. Ou seja, e aí se criou a mentira Y así se forjó aquella mentira das armas químicas no Iraque. de las armas químicas en Irak. E por que não tinha armas químicas? ¿Y por qué no había armas químicas allí? Porque o responsável pela agência Porque el responsable por que la agencia investigava armas químicas que investigaba las armas químicas era brasileiro, era un brasileño, embaixador eleito por unanimidade embajador elegido por unanimidad e foi afastado da agência y que fue sacado de la porque agencia os Estados Unidos pediu ao governo brasileiro e o governo brasileiro afastou o embaixador. porque Estados Unidos se lo pidió al gobierno brasileño en la época y el gobierno brasileño lo admitió. Porque o brasileiro dizia que não tinha armas químicas. Porque ese brasileño decía que allí no había armas químicas. Então era preciso tirar o brasileiro Era necesario entonces sacar a ese para poder brasileño dar certo a tese de que tinha armas químicas. para que entonces la tesis de que había armas químicas funcionara. E eu fui conversar com o Bush. Entonces fui a hablar con Bush. E o Bush estava mais vermelho que isso aqui. El tipo estaba más rojo que esto aquí. E falava da necessidade de vencer o terrorismo de qualquer jeito. Y hablando de la necesidad de superar el terrorismo de cualquier Que manera, era preciso cuidar do Iraque de qualquer jeito. que era necesario ocuparse de Irak de cualquier manera. E eu estou lá. Y ahí estoy yo. Ele terminou de falar, eu falei, presidente, Él acabó de hablar y yo le dije, presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. permítame decirle algo. Eu acabei de ser eleito presidente do Brasil. Me acaban de elegir presidente de Brasil. Eu fico a 14.000 quilômetros do Iraque. Brasil está a 14.000 kilómetros de A Irak. 14.000 quilômetros Son do Iraque. 14.000 kilómetros. E eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar porque o artilheiro del Corinthians acaba de chegar Voy a dejar aqui. de hablar porque mi amigo del Corinthians acaba de llegar. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal. González, Orlando, La Torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas, Chalemifren y Cubillas y el gran Perico León. Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Vamos a torcer para que el Perú se clasifique. Espero que Perú Todo pueda el mundo torcer clasificarse. por Perú. Vamos realmente a apoyar a Perú.
Graças, querido. Boa sorte. Perú campeón. Es el grito que repite la afición. Bem, Perú campeón, Perú campeón. Dicen cada palpitación. bem, e naquele momento, eu disse ao presidente Bush: Bueno, les contaba que en ese momento le dije al presidente Bush, olha, presidente, presidente, o Iraque fica a 14.000 quilômetros do meu país. Irak se encuentra a 14.000 kilómetros de Brasil. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. Yo no tengo nada en contra de Saddam Hussein. Portanto, eu não estou preocupado em fazer guerra contra o Iraque. Así que no me preocupa hacer guerra contra Irak. A minha guerra é contra a miséria no meu Mi país. guerra ahora está contra la miseria en mi país. E eu vou vencer essa guerra. Y voy a vencerla. Bem, assumi a presidência Asumí entonces la presidencia e vocês sabem um pouco do que aconteceu. y ustedes saben entonces lo que sucedió después. Nós provamos Pudimos probar que era possível cuidar dos pobres, que se podía cuidar a los pobres, tratando os pobres como cidadãos de primeira classe. tratándolos como ciudadanos de primera clase. De que era preciso parar de usar a palavra gasto Y que era necesario dejar de utilizar la palabra gasto quando se tratava de cuidar dos pobres. cuando se trataba de ocuparse de los Porque pobres. era muito engraçado. Era muy curioso. Quando vai rico pedir dinheiro ao governo, Cuando un rico va a pedirle dinero al gobierno, é investimento. le dicen que es una inversión. Quando vai pobre pedir para comer, é Cuando gasto. va un pobre a pedir dinero para comer, le dicen que es un Ora, gasto. por que não pode ser investimento também? ¿Por qué no considerarlo una inversión también? Então nós proibimos utilizar a palavra gasto. Así que prohibimos que se utilizara la palabra Cuidar gasto. de pobre Ocuparse e de los cuidar da pobres educação é investimento E ocupar-se da igual educação qualquer outro investimento no país. es la mejor inversión de un país. O resultado é que nunca houve no Brasil Por eso nunca hubo en Brasil o exercício da democracia que houve no meu governo. el ejercicio de la democracia como se ejerció O en mi palácio do gobierno. governo continuou entrando rei, Siguió entrando en el palacio príncipe, reyes, príncipes, banqueiro banqueros e empresário. y empresarios. Mas lá entrava, Pero también en el palacio de gobierno sabe, sem terra, entraban trabajadores sin tierra, indígenas, catador de material reciclável, recicladores, morador de rua, los que viven en la calle, deficiente físico, portadores de deficiencias, representação de GLTV, representantes de los movimientos de diversidad sexual, sem teto. sin techos. Ou seja, nós conseguimos fazer com que o palácio fosse de todos e não apenas da elite. O sea, el palacio de gobierno era de todos y no tan solo de la Na élite. mesma cadeira que sentava banqueiro, En la misma silla que se sentaba el banquero, sentava morador de rua. se sentaba alguien que vive en la calle Sentava negro. o un negro. Fizemos 74 conferências nacionais. Llevamos a cabo 74 conferencias de alcance Conferência nacional. para discutir saúde, Allí se discutían temas como igualdade racial, salud, segurança, igualdad racial, comunicação, seguridad, deficiente físico, comunicación, deficiencias a físicas, questão de gênero, el tema del género, todos os temas importantes que vocês possam imaginar. todos los temas que puedan ustedes imaginarse. Nós fazíamos conferência municipal, Antes de esas conferencias nacionales hacíamos conferencias a nivel municipal, depois estadual después e provincial depois federal. y por último a nivel nacional. Mais de 5 milhões de pessoas participaram. Más de 5 millones de personas participaron en E eu esas conferencias. participei de 95% Y yo delas. estuve presente al menos en el E 95% de ficava lá ellas. ouvindo as pessoas falarem Y ahí escuchaba lo que las personas decían. mal do governo. Hablaban mal del gobierno, E eu tratava com o mesmo respeito daqueles que falavam bem do pero a governo. pesar de eso yo los trataba con el mismo respeto Porque con que trataba o a que los eu que queria ensinar, na verdade, elogiaban al gobierno. Yo quería é que enseñar os políticos precisam aprender que los a políticos gostar
daqueles que são contra eles. Tienen que también aprender a simpatizar con los que están contra. Porque as pessoas só gostam de aplauso. Porque a las personas solamente les gusta recibir De aplausos. vaia ninguém gosta. Pero de abucheos a nadie le gusta As recibir. pessoas só gostam de ouvir as pessoas falar bem. Les gustan cuando Fala los mal, otros ninguém gosta. hablan bien de ellos, pero no cuando hablan mal. E eu achava que a gente tem que aprender a gostar de todos, Así que uno tiene que a aprender respeitar todos a simpatizar con todos, e a construir as alternativas com todos. respetarlos a todos y construir políticas con todos. E essas conferências nacionais Esas conferencias nacionales deliberaram grande parte das políticas públicas que nós adotamos no Brasil. definieron una gran parte de las políticas públicas que se implantaron en Brasil. Por isso Por ello, é que ao terminar o meu mandato, al concluir mi mandato sabe, e agora 2 anos da presidenta Dilma, y después de 2 años de la presidenta Dilma, nós tiramos 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. sacamos a 36 millones de brasileños de la situación de pobreza extrema, Nós elevamos 40 milhões de brasileiros à classe média. 40 millones ascendieron a la clase media Nós bancarizamos 50 milhões de pessoas. e incluimos 50 millones de personas en el sistema bancario. Nós legalizamos grande parte da economia informal. Legalizamos una buena parte de la economía informal E nós geramos 20 milhões de empregos. y generamos 20 millones de empleos E formales. durante esses 10 anos, Durante estos 10 años, todo ano, todos los años, houve aumento do salário mínimo el salario mínimo aumentó e todas as categorias de trabalhadores receberam aumento acima da y inflação. todos los trabajadores tuvieron su salario aumentado más allá de la inflación. Provamos Pudimos probar que era possível elevar o nível dos mais pobres que se podía aumentar el nivel de vida de los más sem pobres causar nenhum prejuízo à economia brasileira. sin afectar la economía brasileña. O dado concreto é que os 50% mais pobres El 50% de los más pobres tiveram um aumento de renda de 68% tuvieron un aumento de ingresos de un e os 68%, 50% mais ricos mientras que el 50% más tiveram uma renda rico menos que 10%. tuvo un aumento de riqueza inferior al 10%. Nós provamos Pudimos probar que era necessário diversificar as relações do Brasil, que era necesario diversificar las relaciones de Brasil, fortalecer a nossa relação com a América do Sul, fortalecer nuestras relaciones con los países fortalecer a relação com a África suramericanos y de África e não ficar dependente apenas dos Estados Unidos y no ou depender da Europa. solamente de Europa o Estados Unidos. Era preciso fazer com que nós acreditássemos em nós mesmos. Era necesario creer en nosotros Eu mismos. sinto muito orgulho Yo me siento muy orgulloso de, em 500 anos Porque de existência do nosso continente, en 500 años de historia de nuestro continente, da América Espanhola e do Brasil, de Iberoamérica, a primeira ponte entre Brasil e Peru foi feita por mim. el primer puente que se construyó entre Brasil y Perú, yo A lo primeira construí. ponte entre Brasil e Bolívia foi feita por El mim. primer puente que se construyó entre Agora, Bolivia se y o Peru Brasil, lo construí yo. for classificado para a Copa do Mundo, Ahora si Perú se clasifica vocês para el poderão ir de Mundial, carro ustedes ou de pueden ir ônibus assistir a Copa do Mundo. en carro o en ómnibus a Brasil. E mais grave, não precisa mais de passaporte. Ah, y ya no se necesita ni pasaporte para eso. Antigamente era só coisa de europeu. Antes solo los europeos viajaban Agora sin não. pasaporte. Agora é Ahora coisa de no. Brasil e Peru. Brasileños y peruanos pueden viajar sin pasaporte Ou también. seja, nós agora estamos ficando civilizados e não temos mais medos uns dos outros. Ahora somos más civilizados y no nos Nós tememos agora aprendemos, los unos a los otros porque hemos aprendido sabe, que separados nós somos fracos que separados somos débiles e que juntos nós somos muito mais fortes. y juntos seremos más fuertes. E ainda falta muito, mas nós já demos passos importantes. Nos falta mucho que hacer, pero hemos dado pasos muy importantes. Uma outra coisa importante Otra cuestión importante que vocês têm que saber. que deben ustedes saber: Eu sou filho de pai e mãe que nasceram e morreram analfabetos. yo soy hijo de padre y madre que nacieron y murieron analfabetos. Eu tenho o 4º ano primário Yo llegué hasta el 4º grado e um diploma de torneiro mecânico. y después recibí mi diploma de tornero mecánico. O Brasil já foi governado por todos os doutores que você possa imaginar. Brasil ha sido gobernado por todos los doctores que puedan ustedes imaginarse. E qual é o orgulho que eu tenho? ¿Y qué me llena de orgullo? Eu sou o presidente que mais fez universidade pública na história do meu país. Soy el presidente que más hizo por la Presidente. universidad pública de su país. O presidente que mais fez escolas técnicas no meu país. Fui el que más construyó escuelas técnicas en Brasil.
Foram 290 em 10 anos, 290 escuelas técnicas en 10 años, contra 140 em um século. contra 140 en un siglo entero. Ou seja, nós criamos um programa, porque no Brasil tinha um tipo de gente que achava que o mercado resolveria o problema da educação. En Brasil había muchos que pensaban que el mercado resolvería el problema de la educación. E esses eram doutores. Y esos eran los doctores, Tinha alguns que eram até reitores das universidades. algunos inclusive rectores. Só para vocês terem ideia, Vean ustedes, o estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, el estado o provincia de São Paulo es el más rico de Brasil. 82% dos estudantes universitários Allí el 82% de los estudiantes universitarios estão em escola privada. estudian en universidades privadas. No Brasil, 65% estão na escola privada. A nivel de Brasil es el 65%. Era um absurdo. Es algo absurdo. Então, o que nós fizemos? ¿Qué hicimos entonces? Enquanto a gente não fazia universidade, Mientras no creábamos nuevas nós universidades, descobrimos que as universidades particulares deviam imposto ao governo. descubrimos que las universidades privadas le debían impuestos al gobierno. Então, nós resolvemos fazer com que parte da dívida das universidades Hicimos un acuerdo para que parte de esas deudas fosse transformadas em bolsa de estudos para os pobres da periferia. ellos los transformaran en becas de estudio para los pobres de la periferia. E já colocamos 1.300.000 pessoas na universidade. Y ya 1.300.000 jóvenes estudian en esas universidades. Mas era pouco. Pero todavía era poco. Nós fizemos 14 universidades federais novas. Construimos 14 nuevas universidades federales. Hoje, a presidenta Dilma assinou mais 4 Y hoy mismo la presidenta Dilma firmó la construcción de 4 nuevas universidades. e fizemos 126 campos avançados, Y además hicimos 126 campi universitarios. levando a universidade para o interior do país. Así diseminamos las universidades por todo el país. Bem, o dado concreto e objetivo Concretamente, é que nós tomamos uma decisão, tomamos una decisión, e essa decisão tem que ser tomada por todos os governos dos países pobres, como deberían tomarla los gobiernos de todos los países de pobres, que na hora que a gente der oportunidade às pessoas mais pobres, porque cuando uno le da oportunidad a los más pobres, eles vão provar ellos que comprobarán tem tanta competência que son tan competentes contra aqueles ricos que conseguem chegar à universidade. como los ricos que estudian en esas universidades. Mais importante ainda Más importante todavía é que o Brasil tinha bolsa de estudos, es que en Brasil había tinha, becas tinha financiamento que eran financiadas para os pobres estudarem. para que los pobres estudiaran. Só que não tinha garantia. Pero el pobre no podía presentar una garantía. Um jovem pobre queria estudar, Un joven pobre quería estudiar en ele la ia no universidad, banco pegar financiamento, iba a un banco a tomar un préstamo, tinha dinheiro, había dinero en el banco, mas o banco dizia: quem vai garantir o empréstimo? pero el banco le preguntaba, ¿quién garantiza el préstamo? Ele não tinha. No tenía cómo. Em 2010, Y en el 2010 nós tomamos uma decisão. tomamos una decisión. Quem vai dar a garantia para os pobres Quien dará la garantía en nombre de los pobres é o governo. es el gobierno. Então, hoje, nós temos um sistema de financiamento de educação Así que hoy tenemos un sistema de financiamiento de la educación que qualquer país rico que fica com inveja. cualquier país rico pudiera envidiar. Por exemplo, se um jovem vai estudar medicina Digamos que un joven quiere estudiar medicina e ele vai fazer financiamento do curso dele, y tiene que financiarse su carrera. o curso de medicina no Brasil é 6 anos. El curso o la carrera de medicina en Brasil dura 6 años. Então, durante os 6 anos, ele não paga nada. Durante esos 6 años, él no tiene que pagar ese crédito. Quando ele se formar, Al graduarse, ele demora mais 6 anos para começar a pagar. él tiene 6 años más para pagar aquel préstamo. Se ele se formar médico Si se gradúa como médico ou professor o maestro e for dar aula no serviço público, na rede pública, y va a trabajar en el sistema público ou for médico na rede pública, ele estará livre de qualquer pagamento. de medicina o de educación, no tendrá que pagar el préstamo. Então, hoje eu posso dizer para vocês, Así que hoy les puedo decir no Brasil, que en Brasil, todos os jovens que quiserem estudar, podem estudar. cualquier joven que desee Porque estudiar tem puede crédito para hacerlo. estudar. Puede hacerlo.
Estamos recuperando um atraso de 5 séculos. Porque é importante dizer para vocês que essa universidade Estamos atrasados en algunos siglos. Es importante decirles a ustedes que esta foi universidad criada em 1551. se fundó en 1551. A primeira universidade brasileira La primera universidad de Brasil foi criada em 1920. se fundó solamente en Quase 1920, 400 anos depois. 400 años más tarde. Então nós precisamos fazer muito mais Así que tenemos que hacer para mucho recuperar más o atraso. para recuperar ese atraso. O Brasil tinha sido a 8ª economia do mundo, Brasil había sido la 8ª economía del mundo, passou para a 10ª, pasó antes, más tarde, passou para a 13ª a la 10ª, después se fue a la e 13ª agora é a 6ª. y ahora subió hasta ser E la em 6ª. 2016 será a 5ª economia do mundo. En el 2016 debe ser la 5ª economía del mundo. E vou dizer para vocês o que eu digo todo dia. Y les digo algo que digo todo día. O Brasil, por ser a maior economia do continente, Brasil, por ser la mayor economía de la región, por ser o país de maior população do continente, el país con la mayor población de la o región, Brasil tem obrigação com os países da América do Sul. Brasil está obligado para con los países de América O del Sur. Brasil não pode crescer sozinho. Todos têm que crescer juntos com o Brasil. No puede crecer solo, todos los países tienen Todos que crecer tienen que juntos, crecer todos. E por isso, nós criamos uma universidade chamada UNILA, En ese sentido creamos una universidad que se llama UNILA, Universidade da América Latina, la Universidad de la Integración que está na Latinoamericana, cidade de Foz do Iguaçu, ubicada en Foz de Iguazú, na divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai. en la región fronteriza con Argentina y Paraguay. Os professores são latino-americanos, Los profesores allí son latinoamericanos. os currículos são latino-americanos Las asignaturas, los currículos también lo son, e os estudantes são latino-americanos. así como los estudiantes. Já tem 60 estudantes peruanos, Ya hay allí estudiando 60 já estudiantes tem mais peruanos. 40 inscritos. Otros 40 se han inscrito E nós queremos que seja 200, 300, 400, y queremos que sean 200, porque 300 o nós 400, queremos criar, porque queremos daqui para frente, de aquí en adelante uma juventude com a consciência latino-americana. forjar una juventud con conciencia latinoamericana. Nós temos que aprender a gostar de nós. Tenemos que aprender a simpatizar con nosotros mismos. Nós temos que saber que os nossos problemas nós temos que resolver. Debemos saber que nosotros mismos podemos Nós não resolver nuestros podemos apenas problemas. ficar criticando a desgraça de tudo por causa do imperialismo. No podemos echarle la culpa a todo debido a los Nós imperialistas. temos que culpar também a nossa elite, Tenemos también que culpar a nuestra élite, porque ela é submissa. porque ella es sumisa. Então ela precisa aprender. Ela precisa aprender que o Peru tem um potencial extraordinário. Perú tiene un potencial O Brasil extraordinario. tem um potencial extraordinário. Brasil también lo tiene. A Venezuela, a Argentina, Como Venezuela, todo mundo tem um poder extraordinário. Argentina, todos nuestros países tienen tremendo Então o que potencial. nós precisamos é acreditar no nosso potencial, Por eso tenemos que creer en ese nuestro potencial. aprimorar tudo aquilo que um pode ajudar o outro Perfeccionar y definir cómo nos podemos ayudar e mutuamente fazer com que a gente cresça todos juntos. para que todos juntos podamos crecer. E é por isso que eu acredito nisso. Por eso creo en ello. Trabalho isso Trabajo para eso. e criamos um instituto para cuidar da América Latina e da África. Creamos un instituto, el Instituto Lula, que trabaja con América Latina y Nós África. queremos criar uma doutrina de integração. Queremos elaborar la doctrina de la O integración. que é integração? ¿Qué significa integración? É só comercial? ¿Solo integración comercial? É só para empresários? ¿Solamente empresarial? Onde é que estão os estudantes? ¿Dónde se quedan los Onde é que estão os estudiantes? sindicalistas? ¿Dónde se quedan los Onde é que está o sindicalistas? movimento social? ¿Dónde están los movimientos sociales? Onde é que está o intercâmbio universitário na ¿Dónde América está el do Sul e intercambio América Latina? académico en América Latina? Todo mundo quer ir para Harvard. Todo el mundo quiere estudiar quer ir en para Sorbonne. Harvard, en la Ou Sorbona. seja, qual o brasileiro que quer vir para São Marco? ¿Quién quiere venir aquí? Então nós precisamos criar uma doutrina para que a gente crie uma geração latino-americana. Por eso es importante crear una doctrina Y para no forjar queremos una un mal de generación ninguém. latinoamericana. Não somos contra europeus, não somos contra americanos, não somos contra japonês. Y no Nós estamos somos contra Europa, Estados favoráveis Unidos o aos Japón, nossos países, pero estamos en favor aos nossos povos, de nuestros países, às nossas dificuldades, nuestros pueblos, mas nós queremos andar de cabeça erguida. enfrentando nuestras dificultades con la cabeza erguida. Nós queremos pensar pela
pela nossa cabeça, Tenemos que pensar de acuerdo con nuestra mente, andar pela nossa perna. andar con nuestros propios E não pies. precisamos de lição de ninguém. Y no necesitamos recibir lecciones de nadie. Nós queremos tomar as nossas decisões. Queremos tomar nuestras propias Isso não é decisiones. ser radical, Y eso no es ser radical, é apenas ser justo. es solamente ser justo. É apenas querer defender a nossa soberania, Defender enquanto continente, nuestra enquanto soberanía país. de nuestra región. Portanto, eu quero terminar Así que quisiera concluir dando uma mensagem para a nossa juventude. dándoles un mensaje a los jóvenes. Pense bem. Não há nenhuma razão No hay razón ninguna para que um jovem fique desestimulado a estudar. para que un joven no tenga una motivación para estudiar Para que um jovem deixe de acreditar no seu futuro. o para que un joven deje de creer en su futuro. Não existe nada impossível. Nada es imposible. Aliás, eu acho que a gente deveria tirar a palavra impossível do nosso dicionário. Inclusive la palabra imposible deberíamos quitarla del diccionario. Porque na hora que o ser humano quer uma coisa, Porque en el momento en que un ser humano e desea ele tenta realmente algo buscar aquela coisa, y persevera para conseguirlo, ele consegue. lo logra. Então pensa uma coisa. Así que piensen en esto. Eu, vindo da região mais pobre do país, Yo nací en la región más pobre de Brasil. era um simples torneiro mecânico Era un simple tornero mecánico e virei presidente da República y me convertí da sexta economia do mundo. en presidente de la República de la sexta economía del mundo. Conseguimos fazer uma verdadeira revolução no país. Hicimos una genuina revolución en nuestro país. Por que vocês não podem? ¿Por qué no pueden ustedes? Por que vocês não podem ser presidente da República? ¿Por qué no pueden ser ustedes presidentes de Por que un país? vocês não podem ser governadores, prefeitos? Gobernadores o Por que alcaldes. tem que ser os outros? ¿Por qué tienen que ser los otros y no ustedes? Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque muitas vezes nós achamos que somos radicais, Porque muchas veces pensamos que somos radicales dizendo o seguinte: y decimos, eu não gosto de política, a mí no me gusta la política, eu não vou participar de política, no voy a participar en la só política, tem corrupto, allí solo hay corruptos, todo mundo é bandido, todo el mundo es bandido, eu não gosto de partido político, no me gustan los partidos políticos, porque ninguém presta. nadie sirve ahí. E enquanto a gente não gosta de política, Y mientras no nos gusta la política, o país é governado por quem gosta. el país es gobernado por aquellos que sí les gusta. Se quem gosta de política Se a quem- é só a minoria, Si a quien le gusta la política es solamente la minoría, significa que nós vamos continuar não gostando quiere decir e eles entonces vão continuar governando. que seguiremos sin gustarnos la política y ellos seguirán gobernando. Então, eu queria dizer para cada menino e para cada menina Por aqui eso presente, quisiera decirle a cada chico y a cada quando chica, você não acreditar mais em ninguém, cuando no creas en más nadie, quando você achar que todo mundo é bandido e corrupto, cuando piensas que todos son corruptos quando y você bandidos, estiver desacreditado de todo mundo, cuando ya estáis desalentado de todos, ainda assim, aún así, participe da política. participa en la política. Porque o político honesto que você quer, Porque el político honesto que tú o quieres, político competente que você el quer, político competente que o tú político quieres, justo que você quer, ese político justo que tú quieres, não está dentro do outro, no está en el otro, está dentro de você. está dentro de ti. Assuma a sua responsabilidade Assume. e faça política. Asume tu responsabilidad y haz política. Não deixe que os outros façam por você. No dejes que los otros lo hagan por ti. Por isso, queridos, muito obrigado. Muchas gracias. Que Deus abençoe Y que todos Dios vocês. los bendiga a todos. Extraordinario.